Olá, meus alunos, minhas alunas, meus concurseiros favoritos. Sempre pego aí uns olhando a matéria para a prova de amanhã, né? Que bom. Está olhando um bom conteúdo. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Tudo aqui com o Prof. Eligel. Um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigado por toda a força que vocês têm dado aí, viu, gente? Hoje a matéria é a matéria sobre turismo. É um movimento populacional curto, né? Não é para morar. Alguns usam até a modalidade do turismo para tentar entrar em um país, né? Recebe aquele visto de turista, geralmente 3 meses, e daí eles aproveitam para entrar no país. Mas existe um movimento hoje mundial, seja um turismo curto, de proximidade, um turismo nacional, um turismo intercontinental e internacional. Então, cresceu muito essa atividade, né? Cresceu demais essa atividade. Da atividade do turismo. Não é uma migração, mas pode ser uma ferramenta migratória, que daí depois a pessoa vai chegar lá e fica lá. Então, bem-vindos agora ao canal Geografia em Tudo. Hoje a nossa aula então é sobre o turismo. E o turismo, gente, muita gente fala assim, a indústria do turismo, calma. Poderia falar assim, a cadeia produtiva do turismo, que ela se desdobra em várias coisas. O turismo faz com que tenha uma indústria de construção civil, incentive a indústria têxtil, incentive a indústria de alimentos e assim por diante. Mas o turismo é uma atividade do setor terciário da economia. Então, um setor terciário da economia. E muitas pessoas visitam o nosso país, né, gente? Então, nós temos aí o problema da pandemia, nós tivemos aí agora uma retomada com o turismo chegando a 6 milhões de pessoas ano. Uma coisa interessante, né? Mas calma, tem um país aí que tem mais turistas do que outras pessoas. Então vamos lá, o turismo é uma atividade hiper importante, muito importante. O turismo é do setor terciário e depois nós vamos falar um pouquinho dos elementos do setor terciário e depois os elementos que estruturam um ótimo turismo. E lembra, gente, nosso país é enorme. Nosso país tem vários tipos climáticos e vários monumentos históricos, né? Atrativos históricos, atrativos naturais e atrativos culturais, né? Lembra, uma das épocas que nós mais atraímos turistas no mundo inteiro e mais movimento de turismo no Brasil é a época do carnaval. Então nós temos que levar... Gente, lembra que tem um monte de gente trabalhando no entorno disso, tá? Então, o turismo movimenta 10% da economia mundial hoje. Uma coisa interessante, do PIB global. Mais de 1,3 bilhão de pessoas viajam internacionalmente. A cada ano, gente, que teve aí pré-pandemia, né, tendência de ter, agora nós temos uma tendência de retomada. Nós estamos com os preços um pouco caros, né, uma inflação generalizada, especialmente em combustíveis, isso impacta muito. Então, 1,3 bilhão de pessoas viajam, aí não estamos contando viagens internacionais, não, são todo mundo que faz turismo, vai lá ter uma atividade de lazer, pode ser um turismo curto, né, um turismo curto de tempo e de proximidade, tudo bem? A França, gente, é o país que mais recebe turistas no mundo. Ela recebe, gente, 102 milhões de turistas ano, mais do que a própria população, né? Então muita gente fala assim, por isso que daí o francês ele é um pouco bravo, né? Tanta gente visita, pode trazer dinheiro, mas nossa, gente, toda hora ter problema ou a cidade lotada, né? Lembra que nós temos vários movimentos na Europa, por exemplo, em Barcelona, um movimento de reação contra esse turismo, ou mesmo contra o aumento dos Airbnbs, que faz um processo de gentrificação, faz aquele processo de deixar tudo mais caro, né? Então, os Estados Unidos lideram a receita de turismo, então um turismo muito interno. São 215 bilhões de dólares com turismo internacional, coisa interessante, né? Eles conseguem rentabilizar muito mais. China e Alemanha também estão entre os maiores arrecadadores, né? Então, muita gente visita a China, um turismo também enorme dentro da China, os próprios chineses viajando, e a Alemanha como centro ali dentro da União Europeia. O turismo doméstico dentro do próprio país é o maior que o internacional em muitos lugares. Então, por exemplo, americanos visitando americanos, japoneses visitando os próprios japoneses, brasileiros visitando os brasileiros. Então, o turismo interno de proximidade de curto período é muito significativo, tá bom? O turismo de proximidade cresceu muito após a pandemia, né? Sendo o primeiro a se recuperar, porque eu quero viajar, mas viajo aqui próximo da onde eu estou. O turismo não é só lazer, gente. Há também o turismo de negócios,
religioso, tudo bem? Científico, gastronômico e assim por diante. E hoje nós temos aí aquela geração Z, os millennials, começaram a investir maciçamente nessa vida de ou um nômade digital, ou passar um tempo fazendo intercâmbio, mas também produzindo conteúdos na internet para rentabilizar e fazer turismo. Então isso é muito interessante, tudo bem? E outra, então como nós falamos, o setor de turismo, não se esqueça, é o setor terciário, ele pode influenciar outros setores, mas ele é do setor terciário da economia, tudo bem, gente? O setor terciário da economia é a área de atuação das atividades humanas pautada no oferecimento de serviços e na prática do comércio. Por definição, esse setor é tido como aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, os serviços, bem como o destino final dos bens produzidos pelos setores primário e secundário, o comércio. Então, por exemplo, aqui nós estamos produzindo um conteúdo, não estou rentabilizando aqui, né? Fazendo um serviço como desdobramento da minha aula presencial, que também é um serviço. Então aqui eu estou produzindo conteúdo que é um serviço, uma coisa imaterial, tá? Como exemplos de serviços intangíveis oferecidos no contexto da sociedade, podemos citar a atividade bancária, administração pública e privada, o trabalho de professores e dos advogados. Já o comércio, por sua vez, constitui uma das mais importantes atividades, sendo ele um dos cernes principais da economia atual. Então, o comércio, ele que vai dinamizar o que acontece no setor primário, no setor secundário, e ele está no setor serviço. E eu faço comércio e serviço também, tá bom, gente? Agora nós vamos ver um mapinha muito interessante. De novo, né, a gente sempre usa alguns exemplinhos, e eu quero mostrar para vocês alguns mapas, para a gente ver a importância da atividade do turismo, gente. Dá uma olhada nesse mapa aqui, também é uma anamorfose. Lembra que a anamorfose é que eu gosto muito desse mapa, porque ele oferece informações para nós preciosíssimas, né, gente? Olha que interessante essa informação aqui que nos dá, né? O mapa de anamorfose. Dá uma olhada, gente, que coisa interessantíssima, né? Olha, nós temos aí o tamanho dos países representando o turismo. Dá uma olhada, os países europeus, que numa projeção de Mercator é muito pequena, e daí na projeção aí, numa anamorfose, que eu vou usando o tamanho do fenômeno geográfico, econômico, demográfico que eu queira analisar, ou cultural, dependendo do fenômeno que eu queira analisar, mostra o tamanho. Dá uma olhada, gente, daí no tamanho da França, da Espanha, de Portugal, da Itália, eles são menores e ficam enormes, mostrando essa força. O mesmo Japão, né? Olha o tamanho do Japão. Então, muitos países são pequenos e virão grandes por causa da intensidade do que é o turismo para esses países. É uma coisa muito séria. E dá uma olhada, lógico, gente, aí na América do Sul, com os países que são grandes, mas eles ficam menores porque a atividade é importante, mas ficam menores porque não consegue ser tão representativa quanto o que acontece na Europa. Dá uma olhadinha, gente, por favor, nos Estados Unidos, né, que tem um ambiente muito propício para fazer esse tipo de turismo, e tem um país muito interessante na América Latina que recebe muito, está entre os primeiros colocados, gente, o México. O México recebe muito turista, especialmente turistas vindo dos Estados Unidos e da Europa, mas especialmente por essa vizinhança com os Estados Unidos, tá bom, gente? Então, esse mapa mostra muito, né? Até a Austrália aqui, ela é grandona, mas ela diminui um pouco. Olha o tamanho da Nova Zelândia do lado da Austrália. São atividades que representam muito para esses países, né? Então vamos lá falar um pouquinho dessas atividades, né? O que precisa, gente, para ter um ambiente econômico? Vamos começar primeiro com o setor terciário, né? O que precisa do setor terciário, gente, para ter um ambiente legal de turismo? A gente sempre tem que analisar o que a gente precisa de ter como estruturante. Lembra que, se você for ver outras aulas, por exemplo, na geografia econômica, eu mostrei o que é importante para a economia como um todo, tudo bem? Então eu sempre gosto de colocar esses elementos para mostrar que eu preciso ter algumas coisas prévias para eu ter uma atividade econômica, né? Por exemplo, de elementos importantíssimos para eu ter uma atividade terciária. Primeiro do terciário, gente. Vamos ver primeiro o terciário. E depois ele vai se desdobrar, lógico, para o turismo. Um ambiente econômico e financeiro estável, crescimento econômico, emprego para as pessoas gastarem para fazer o seu turismo, seja qual for, né? Às vezes a gente tem que ter um ambiente estável, porque eu vou programar viagens a longo prazo. Então, ou de não longo prazo, fazer a estratégia de longo prazo para eu fazer a viagem durante 1 mês, 15 dias. Mas demanda tanto dinheiro que eu preciso de um ambiente financeiro e emprego para eu poder gastar esse recurso, porque é muito caro viajar, gente. Não é só pegar o passagem e ir embora, né? Lembra que tem uma série de coisas para fazer, por exemplo, para ir para outros países, no caso dos Estados Unidos, tem que pegar visto, né? Então tem que ter
para você ter uma atividade terciária robusta de comércio e serviço, tem que ter um aumento de renda per capita, diversidade de serviços, uma concorrência para ter um mínimo de maior qualidade, diversidade de menores preços, uma publicidade no setor de serviços e comércio, na qualificação da mão de obra, né, gente? E acessibilidade a todo o espaço urbano do município. Então, por exemplo, no setor de serviços, se eu tiver, depois olhe a aula de transporte, é interessante, se eu tiver um transporte coletivo importante, eu consigo chegar em várias localidades da cidade e posso usufruir do serviço que eu queira. Eu quero do bar que eu queira, do restaurante que eu queira, então isso é importantíssimo demais. E muita gente fala o seguinte, a qualificação da mão de obra, qualquer um trabalha no comércio e serviço. Não. Hoje nós temos um aumento dessa qualidade, porque eu quero serviços melhores, tanto me prestando para fazer o comércio, quanto para oferecendo um serviço. Lógico, né, gente? Infraestruturas tem que ter transporte, energia, telecomunicações e informática. E, gente, acontece em grande parte mesmo. Quando a gente fala de serviços de comércio, lembra que as aglomerações urbanas são importantes porque elas criam centralidade. Existem muitas coisas de comércio, serviços, shopping center, serviços médicos, hospitalares que estão próximos ou dentro de aglomerações importantes. Então, aglomerações urbanas concentram alguns tipos de serviços que aglomerações menores não têm. Tudo bem? Porque daí tem escala, tá bom? E o sistema de entrega é de tudo eficiente, né, gente? Então, por exemplo, hoje nós temos aí todos os tipos de entrega, né? Seja Uber, Mercado Livre, Shopee, todas as... Então, o setor de serviço e comércio ficou extremamente dinamizado. Isso daí aumentando a empregabilidade, vai trazendo vários problemas. Eu posso ganhar dinheiro escolhendo essa modalidade de entrega, mas lembra, gente, a gente tem que começar a corrigir algumas coisas trabalhistas, porque eu posso ser empreendedor ou ter uma uberização, mas tem graves problemas de modo, assim, como que nós vamos aposentar, como que nós vamos pagar o Sistema Único de Saúde ou ter um amparo da Previdência. Então a gente tem que começar a pensar em umas mudanças. Não estou querendo aumentar imposto, não, porque o imposto é uma coisa do Estado, mas criar condições melhores de trabalho para os entregadores. Também tem que pensar muito nisso, gente, por favor. Agora indo para o turismo, gente, só para o turismo. O turismo é um conjunto de atividades que envolve o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Seja ele doméstico ou internacional. O turismo está ligado a diversos segmentos, entre eles o turismo de consumo, onde são organizadas excursões com o objetivo principal de fazer compras, o turismo religioso, realizado, por exemplo, nós temos a Aparecida, né, que é muito visitada no Vale do Paraíba, né, que é um turismo religioso, né, um turismo cultural, um turismo rural, um turismo ecológico. Então, hoje é interessante que, especialmente no Brasil, nós temos todos esses tipos. Isso que é legal. E o turismo de negócio também, né? A cidade de São Paulo é uma coisa assim absurda, como que o turismo de negócio ele é enorme, um dos principais da nossa América Latina e do Hemisfério Sul, tá? E quais são os elementos agora importantes para ter uma cidade, um município, um país que tenha turismo? Primeiro nós temos que ter atrativos turísticos, né, gente? A razão do deslocamento. Pode ser um atrativo natural, pode ser um atrativo histórico. Que delícia ir para Ouro Preto, que delícia ir para Diamantina, que delícia para Paraty, que Paraty daí tem os dois, né? O turismo de veraneio, o turismo natural e o turismo histórico. O Rio de Janeiro também faz a mesma coisa. Eu tenho que ter infraestrutura e acesso e mobilidade. Então, olha, gente, o negócio é você ter condição de fazer um turismo de aventura, mas eu gosto de ter um acesso, uma mobilidade. Às vezes, países ficam caros de ser visitados porque não tem aí aquela acessibilidade por aeroporto. Então, eu não tenho um aeroporto que faça esse fluxo possa ter um maior número de viagens, essas viagens baratearem o meu passeio, não. Então, fica um acesso complicado e daí lá dentro uma mobilidade complicada também, né? Não tem transporte coletivo, então, colocando em risco. Então, mesmo porque o turista faz o seguinte, eu vou uma vez, né? E depois eu vou testando, aí depois nunca mais vou. Então, e o pior publicidade é quando alguém vai falar mal, né, gente? Então, tem que ter infraestrutura de acesso e mobilidade, tudo bem? Gente, primeira coisa que eu vou falar para vocês, não esqueçam, o turismo só vai ser bom no lugar se for bom para o cidadão que está ali. Então, por exemplo, se eu tiver acesso e mobilidade garantida para o cidadão ali, o turista vai bem. Então, eu tenho que pensar o turismo como justiça social. Eu tenho que pensar o turismo como primeiro um turismo para o cidadão, para ele usufruir, para ter pertencimento. Tudo bem? E outra, né, gente? Tem época do ano que vai dar vazia a cidade, então por isso que tem que ficar com o cidadão ali, pensar no cidadão. Serviços complementares de agência operadora de turismo, né? Então você tem que ter aí plataforma digital, reserva, avaliação, bancos, câmbio, meios de pagamento digital, tudo bem? Outra coisa, infraestrutura de apoio ao turismo, hospedagem, hotel, uma das coisas principais, hotéis. Tem que ter hotéis de vários tipos, gente. Hotel do hostel, aquele que você dorme com um monte de gente, é legal para você fazer sua própria comida. A Airbnb, que tá dando problema danado, porque às vezes
cidades que tem umas aglomerações importantes do mundo, esse Airbnb ele é vendido para pessoas que querem investir e nem moram lá, e daí vão deixando as moradias, os aluguéis caros para os cidadãos de lá. Então é muito complicado, gente, é complicado demais, tá? Então tem que ter apoio para o turista, para a hospedagem, mas às vezes traz problema para o cidadão ali, então fica complicado. Tem que ter organização e planejamento territorial, um zoneamento do turismo, delimitação de áreas prioritárias, políticas públicas, né, de longo prazo, né? Nós temos que ter essas secretarias estaduais e municipais, uma gestão dos impactos ambientais e sociais e a criação de roteiros integrados, seja a Estrada Real, o Caminho da Fé, Rota do Vinho, assim por diante, Rota do Café, né? Então nós temos que ter um pensamento a longo prazo. E não adianta só ter boa vontade, gente, tem que ter dinheiro empenhado ali. Eu falo que teve a Estrada Real e daí eu deixo a Estrada Real como se fosse, não é nem da época, da época da mineração, né? Então não é assim também boa vontade, gente. Eu tenho que ter essa estruturação, porque eu tenho que trazer pessoas, atores da região e da área e da localidade para trabalhar ali, mas que seja um período de longo prazo. Ninguém vai trabalhar por voluntarismo, né? Capital humano e hospitalidade, formação e capacitação de profissionais, né? Sejam guias, garçons, me desculpa, recepcionista, cultura de acolhimento, hospitalidade. Então saber que é uma cidade turística e que vai me integrar com a minha vida, não trazer problema para a minha vida, né? E tem que ter, lógico, gente, marketing e promoção turística, gente. Então a gente vê essas grandes propagandas em grandes emissoras do país ou de um determinado país, tem que ter isso. Tem que ter isso, né? E sustentabilidade e inovação, turismo sustentável e comunitário, preservação ambiental, geração de renda local, certificações verdes, como bandeira azul na praia, novas modalidades, turismo de experiência, turismo rural. Então tem que ter uma modalidade, gente, mas eu tenho muito que envolver a sociedade que mora ali, senão eu vou virar um inimigo. Tá bom? E daí os tipos de turismo que já falamos, tem turismo de lazer e natureza, né? Praia, aventura, ecoturismo, parques, né? Turismo cultural e religioso, patrimônio, festas, religião, gastronomia. Eu não posso não ter a religião católica, mas eu vou para Tiradentes, Ouro Preto, Mariana ver as igrejas que possuem ligação direta com a igreja católica, entendeu? Mas é um turismo, um patrimônio, né? Histórico que tem que ser preservado, um turismo econômico profissional de negócios, eventos, compra, saúde, interessantíssimo. Novos turismos. Tem o turismo rural agora, o ecoturismo, o científico, espaço aí e aí por diante. Cuidado, gente. Às vezes eu quero. Tem algumas modas que ainda o lugar nem não está estruturado. E pode trazer um problema para as pessoas, para a natureza ali e também para a segurança para o próprio viajante. Esse é um grave problema de entrar em qualquer cachoeira, em qualquer rio, qualquer praia, qualquer lugar que você não sabe e ainda não tem segurança. O próprio estado ali não tem segurança, tá bom? O turismo de proximidade a gente tem que levar a sério. O turismo de proximidade é cada vez mais valorizado porque une acessibilidade, sustentabilidade e fortalecimento local. Ele permite viagens mais baratas e democráticas, reduz impactos ambientais ao priorizar deslocamentos curtos e gera renda para pequenos negócios, agricultura familiar e comércio regional. Além disso, mostrou-se resiliente em crises, como na pandemia, quando foi a primeira modalidade de se recuperar. Também contribui para a valorização do patrimônio cultural e natural próximo, fortalece a identidade de comunidades e descentraliza os fluxos turísticos, aliviando destinos saturados. Por fim, proporciona experiências autênticas de base comunitária, aproximando o visitante da vida e da cultura locais. É muito importante o turismo de proximidade, gente. Nós temos que pensar que o turismo não pode ser para aquela coisa só instagramável no sentido de viajar para os 10 maiores lugares do mundo. Não, gente. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para ficar viajando toda hora, então isso daí, se eu ficar olhando nas redes sociais, pode me criar uma ansiedade, uma depressão. Então eu tenho que fazer com que o turismo seja uma coisa capilarizada, que possa uma família com baixo custo poder viajar e levar as crianças para uma praia, poder levar os entes queridos para passear, ou levar num restaurante, tem um restaurante A, B, C, sei lá, e que todos possam comer uma boa pizza numa cidade XY, sei lá. E daí eu tenho que ter esse turismo de proximidade para eu poder fazer essa sensação de pertencimento regional. Por isso que é muito importante, tudo bem, gente? Eu quero mostrar para vocês, nesses últimos slides, uma coisa interessantíssima, o número dos turistas no Brasil, tá? E no mundo, cara, que é um negócio assim, gente, alunos vão ficar impressionados nesses países que mais estão usufruindo do turismo. Dá uma olhada nisso, gente, né? Acabamos de falar do turismo de proximidade, tá? Deixa eu arrumar aqui, aumentar para vocês, para a gente ter um slide mais bonitinho, mais didático para vocês. Olha lá, dá uma olhadinha.
Olha os países mais visitados, gente, do mundo. Olha que coisa interessantíssima, gente. Dos países mais visitados do mundo. Olha lá. Países mais visitados do mundo. França, 102 milhões. Espanha, 93 milhões. Estados Unidos, 72 milhões. Turquia, 60 milhões. Itália, 57. Olha o México, 45 milhões. É um país. Turquia e México são países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que atraem muitos turistas. Uma coisa interessante. Reino Unido, 37 milhões. Japão, 36. Alemanha, 35, e os outros países europeus continuam recebendo aí 35 milhões. É uma coisa interessante. Quais nacionalidades mais viajam, né? Quais nacionalidades viajam mais? Mobilidade internacional por país. Olha que interessante. 57% dos suecos já viajaram mais de 10 países. Holandeses, as pessoas do Reino Unido, Espanha e Grécia, é lógico, né, gente? Primeiro, tem a facilidade na Europa de locomoção, que basicamente alguns países estão mais próximos, e a grana, né? São países todos desenvolvidos, de alto padrão de vida, então eu posso viajar mais, tudo bem? E daí nós temos o turismo no mundo. Olha a arrecadação, gente. Estados Unidos, 215 bilhões, é o país que mais arrecada com turismo. China, 106 bilhões, o número da sua população, eles mesmos se frequentam, interessante. Alemanha, 84 bilhões. Olha isso, que coisa interessantíssima, né? Alemanha é 84 bi, Reino Unido, 77 bi, México, olha que receita interessante para o México, gente, 58 bilhões de dólares, né, de arrecadação. Então, olha a Tailândia, que interessante, que é um país também lá na Península da Indochina, que é muito, muito visitada a Tailândia, por também ser mais barato e ter uma riqueza tropical e natural maravilhosa. E olha o quanto que arrecada também, né, de turismo, né, olha que coisa interessante. E agora o turismo no Brasil, olha lá, o Brasil recebe cerca de 6,5 milhões de turistas internacionais por ano. Bacana isso, né? Então estamos aumentando, por isso tem que ter o Ministério do Turismo, por isso tem que ter o IFAM para proteger todos os nossos patrimônios de turismo, né? O Carnaval do Rio, os principais visitantes são argentinos, quase 2 milhões, americanos e chilenos. O Carnaval do Rio atrai 2 milhões de pessoas, lá no começo eu falei do Carnaval, né? O turismo interno movimenta mais de 60 milhões de viagens de brasileiros. Olha como que é importante, gente. Nós temos que mais nos viajar, né? Mais nos geografizar nesse turismo. O Brasil possui 22 sítios reconhecidos pela Unesco, históricos e naturais. Isso é muito importante. Foz do Iguaçu recebe mais de 1 milhão, 1,8, quase 2 milhões de turistas. Uma coisa interessante de Foz do Iguaçu, uma das principais, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e São Paulo, gente, são os 3 pontos, né? E Fortaleza também, tá? O setor gera aproximadamente 7,5% do PIB, 7 milhões de empregos, aqui coisa significativa, gente, 7 milhões de empregos. O São Paulo lidera o turismo de negócios, 14 milhões de visitantes anuais com as feiras, porque é um lugar também mais estruturado. Esse daí também pode cair na sua prova, é um mapa de anamorfose, de novo, né, gente? A Europa é enorme, a África menor. Aquele pontinho da África lá no extremo sul, a África do Sul, recebe muito turismo. África do Sul e Egito recebem muito turismo, tá, gente? E daí a China maior, né, mas a Europa é mais significativa no turismo. O México também, né, muito significativo. Olha um exercício. O turismo tornou-se, nos dias atuais, uma das principais atividades econômicas, mundialmente movimenta 11% do PIB, acabamos de falar, e gera 10% dos empregos. A respeito do turismo, pode-se afirmar, constitui-se de atividades desenvolvidas predominantemente em áreas rurais. Não, a área urbana que pega uma Paris lá na França, né? Apresenta-se como uma modalidade econômica de característica urbana que envolve exclusivamente as grandes empresas. Exclusivamente mata a essência humana, gente. E não é... Lembra que tem alguns turismos rurais que são pequenas famílias. Olha, gente, e outra, em qualquer lugar de uma grande cidade tem lá desde o camelô, do cara que faz um trailer de comida e assim por diante. Não é, tá? A grande empresa. Promove a redução da mobilidade da população, graças à flexibilidade do uso do território em diferentes estações do ano. Promove a redução da mobilidade? Desenvolve-se a partir de uma dimensão lúdica das cidades humanas, configurando um mercado regulado pelo Estado com o objetivo de garantir qualidade de serviço. Não é só o Estado. Trata-se de um poderoso mercado de consumo de lugares, que muitas vezes implica deslocamento de populações tradicionais e atividades locais, causando impactos socioculturais. Só pode ser esse. Então, a gente tem que tomar cuidado demais com o turismo também, gente, porque como qualquer atividade, pode trazer problemas para as pessoas. E hoje tem esse apelo ambiental demais, apelo com os povos originais, apelo com a cultura e não perder a cultura, apelo também com o aumento de preços para as pessoas que moram na própria localidade. Então, o turismo, de novo, tem que ser o melhor turismo quando ele começa a ter justiça social para o próprio cidadão. Tudo bem?
Um grande beijo, muito obrigado, gente amada, por estar nessa aula aí do setor terciário, que nós somos turismo, né? E um beijo até a próxima aula, tudo bem? Sempre aí nos conteúdos, a geografia em tudo, e aqui com o professor Eliel. Um beijão, gente, até mais.